Eclesiastes capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. O versículo 1 e o versículo 6. Acompanhe aí na sua Bíblia. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Vamos saltar todos os outros tempos e chegar em apenas 2 tempos que eu quero trabalhar com você. Verso 6. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Repita por favor você aí na sua versão o versículo número 6. Amém? Eu vou pregar uma pequena série em 2 sermões, em 2 capítulos. Em 2 capítulos. Primeiro capítulo você vai ouvir nessa noite. O segundo capítulo, domingo que vem. E essas mensagens elas se encaixam de uma forma completa. Eu gosto de pensar nesse capítulo 3 de Eclesiastes como um homem sábio, inspirado por Deus, que observou a vida, observou o mundo ao seu redor e começou a discernir e chegar a algumas conclusões. Ele observou que a vida ela tem tempos variáveis e que em alguns momentos existem tempos que pedem um determinado, um comportamento específico. Salomão então diz, eu observei que na vida existe um tempo de nascer. A gente percebe que, sabe, começa a nascer criança aqui, nascer criança ali, nascer criança lá, é um tempo de nascer, é um mover. Às vezes a gente brinca com isso nas igrejas, dizendo assim, olha irmãos, cuidado que aquele banco ali da igreja, com aquela cadeira está abençoada, se sentar ali a mulher já recebe a unção e fica grávida. Porque começa a sair. Aqui na nossa igreja, por exemplo, teve um ano que foi um ano só de gravidez. 2013, um ano de nascimento, né? 2012 gravidez, 2013 nasceu muita criança aqui. Mas ele observou que os tempos são variáveis. Então eu gosto de pensar não como um determinismo do tipo, é o tempo disso. Porque senão você teria que cair na seguinte situação. Se é determinado, tem o tempo de matar. Então no tempo de matar... Então eu não creio no determinismo para esse texto. Eu consigo compreender que o objetivo de Salomão e o objetivo do Espírito Santo é que a gente possa discernir o tempo que a gente está vivendo, e ao discernirmos o tempo que a gente está vivendo, a gente possa ter as atitudes corretas de acordo com o tempo que nós estamos vivendo. Então se é tempo de abraçar, o que é que a gente faz no tempo de abraçar? Abraça. A gente tem 1 minuto conexão aqui no culto. Então no minuto conexão, e hoje foram 2 minutos conexão, você usa para quê? Para abraçar, porque aquele é o tempo para isso. Se é o tempo do louvor, o que é que você faz? Você lê a Bíblia, você fica conversando, você fica em pé no meio do culto? Não, no tempo do louvor você vai adorar a Deus, porque é o tempo para o louvor. Se é o tempo da palavra, você não tem que ficar conversando no tempo da palavra, você não tem que ficar andando, você não tem que ir ao banheiro toda hora, beber água toda hora. Se fosse para beber água do jeito que algumas pessoas aqui bebem durante a pregação, meu irmão, tu teria um rim abençoado. Então eu penso que essa palavra, irmãos, é para a gente discernir o tempo que a gente está vivendo e entender que para cada tempo exige um tipo de comportamento. Vocês estão entendendo isso? Mas vamos olhar para o verso 6. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Eu gosto da versão revista atualizada, que ela chama esse tempo de desistir de, na verdade, tempo de perder. Diga comigo, tempo de perder. Fica aqui comigo que eu estou desenrolando o manto, irmão. Calma, relaxa. Vai te pegar, vai te pegar. Agora, irmão, ninguém gosta de perder. Dá um glória aí quem gosta de perder. Quando eu olho para esse time, eu penso que existe predestinação. Porque... o time predestinado, né? Com todo amor e carinho. Os vascaínos aqui me perdoem, não sou flamenguista. Então veja, para início de conversa, todos nós vamos passar por perdas na nossa vida. Para início de conversa. Então deixa eu te ajudar com uma coisa. Não importa quantas orações você faça, não importa quanto tempo você usa para ler a Bíblia Sagrada, não importa quanto você congregue, não importa quanto você celebre a Deus, não importa quanto você louve, não importa o quanto você oferte, essas coisas não podem livrar você, nem livrar a mim, de sofrermos perdas. Então a Bíblia está cheia de perdas. Eva perdeu um filho, o seu filho Abel. A rainha Esther perdeu os seus pais. Benjamim
perdeu a sua mãe, o irmão de José. Abraão perdeu a sua esposa. A perda em geral, ela causa muita dor. Você já passou a noite toda remoendo uma perda que você teve? Sabe, talvez uma perda financeira, um negócio mal feito. Você fechou o negócio, você ficou assim, meu Deus do céu. E aí na cama você ficou remoendo. Talvez a perda de um funcionário da sua empresa, talvez a perda de um emprego, talvez a perda em uma discussão. Sabe quando você tem uma discussão durante o dia, e aí você fala assim, eu devia ter falado isso, aí você vai para casa, aí na cama você fica pensando, ai, se eu tivesse dito, eu devia ter dito. Aí você até se vê, na sua imaginação, nos seus pensamentos, dizendo para aquela pessoa o que você não disse. E talvez você até repita aquela frase para aquela pessoa, mas ela não está lá. Aí você fica repassando aquele filme. Irmão, como é difícil dormir quando se tem perdas. Eu me lembro do dia que roubaram a minha casa aqui em Boa Esperança. Eu estava em Campos. Eu acabei de pregar um sermão no Dia das Mães, na igreja do pastor Maurício, nosso querido Mano Queilo. E aí, quando eu saio, estou entrando no carro, o telefone toca. Era o pastor Alain. Pastor, como é que você está aí? Não, estou bem. Olha, não tenho uma boa notícia não. Eu gosto de gente assim, irmão. Já chega logo direto na bucha já. Mas não tenho uma boa notícia não, pastor. Roubaram a sua casa. Eu falei, o quê? Como assim? Peraí que eu estou te mandando o vídeo. Aí comecei a olhar, irmão, o vídeo. Aí eu vi o quarto dos meus filhos revirado. Eu vi o meu escritório, irmão, todo bagunçado, as gavetas jogadas, coisas para tudo quanto é lado. Daí ele foi caminhando, vi a porta do quarto arrombada. Depois no vídeo eu olhei e as minhas gavetas reviradas. O cara mexeu nas minhas cuecas, sabe? Daí quando a gaveta puxou e os meus relógios não estavam lá. Eu gosto de relógio. Tem 2 acessórios que eu gosto. 2. Um deles é relógio e o outro é tênis. Eu gosto dessas coisas. Estou falando porque vai que você quer me dar um presente. Meu irmão, como foi difícil dormir aquela noite. Eu ficava repassando na minha mente o tempo todo. Repassando o tempo todo. E se eu tivesse colocado o alarme melhor? E se eu tivesse colocado câmeras para gravar? E se eu tivesse estado lá? E se eu tivesse... Sabe? Mas o que acontecia comigo é que eu não queria perder. E por isso eu estou aqui nessa noite para dizer uma coisa para você. Deixe ir o que se perdeu, mas cuide daquilo que ficou. Deixe ir embora aquilo que se perdeu e cuide daquilo que ficou. É difícil a gente aceitar perder. Como é difícil lidar com perdas. Mas eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. A questão não é você perder. Não é o quando nós perdemos, nem o quanto nós perdemos. A questão é quando nós nos perdemos naquilo que se perdeu. A questão é quando a gente vai junto com a perda. A questão é quando a gente se perde com aquilo que se perdeu. Deus está falando com você nessa noite. Eu não sei, mas que seja uma única pessoa. Deus está falando com você nessa noite. Quem sabe você é a pessoa que está se perdendo com aquilo que se perdeu. O problema então não reside nas perdas, mas nas nossas atitudes diante das perdas. Alguns se perdem junto com aquilo que perderam. Há pessoas que se perdem junto com um casamento que perderam. Há pessoas que se perdem junto com um filho que perderam. Há pessoas que se perdem junto com o emprego que perderam. Eu me lembro de uma jovem que uma vez perdeu o emprego e disse para mim: pastor, minha vida acabou. Falei: como acabou? Está viva. Há pessoas que se perdem com um membro do corpo que se perdeu. Minha perna, meu braço, minha mão. Há pessoas que se perdem com a saúde que perderam. Há pessoas que se perdem com o dinheiro que perderam, com os bens que perderam, ou com os amigos que perderam. Há pessoas que se perdem também com um namoro que perderam. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui procurado por um pai. Ele ficou até o final da celebração, do lado de fora do templo, esperando que o culto terminasse e que eu saísse pela porta. Quando eu saí, ele veio chorando e pediu: pastor, me ajuda. Minha filha está há 3 dias sem comer, 3 dias sem dormir. E a confusão mental dessa jovem era tanta que ela tentou se matar. E aquele pai estava perdendo a sua filha, que se perdia junto com o namoro que ela perdeu. Por isso eu preciso te dizer nessa noite: não se perca junto com aquilo que se perdeu. Não se perca junto com o que se perdeu. E com
que você tem se perdido? O que é que você perdeu e que você ainda continua agarrado a isso, indo junto com isso? Talvez você se perdeu e ainda está agarrado a alguma ofensa, a alguma violência que você sofreu. Talvez você está agarrado a algum prejuízo, a alguma injustiça. Há muita gente agarrada àquilo que não está mais em sua vida. Há muita gente segurando aquilo que não é para segurar, aquilo que se perdeu, aquilo que foi tirado delas. Gente lamentando por um emprego de onde foi despedido. Gente lamentando por alguém que se foi. Gente lamentando por um dinheiro que um dia esteve nas suas mãos. Gente lamentando por uma vida que um dia teve. E aí diz, como é difícil, como é difícil. Mas agora escute, quando eu fico preso às perdas do passado, eu não tenho energia para encarar o presente. É por isso que você olha para os desafios da vida que você tem hoje e diz, eu não posso, eu não consigo. Porque na verdade você está agarrado àquilo que foi perdido na sua vida. Você já me ouviu dizer aqui uma vez, o excesso de passado gera depressão. Uma pessoa depressiva é uma pessoa que está olhando demais para o seu passado. Quando eu estava lá em Campos, deitado na cama, ao lado da minha esposa, naquela madrugada do roubo, naquela noite do roubo, eu entrei em madrugada acordado. Já era quase 4 da manhã e eu pensava assim, eu vou embora, eu vou cancelar meus compromissos aqui, vou cancelar minha agenda, eu tenho que pregar, mas eu não vou pregar, eu vou voltar para Boa Esperança e vou tentar resolver isso, vou tentar recuperar o que eu perdi. Ou seja, eu estava lá, mas estava sem energia para encarar as coisas que eu tinha que fazer lá. E tudo que eu pensava eu vou voltar. Eu preciso te avisar uma coisa, às vezes é preciso você deixar o pássaro ir embora da gaiola. Às vezes você precisa deixar a pipa ir com o vento. Às vezes você precisa deixar embora aquilo que está sendo tirado da sua vida, aquilo que caiu das suas mãos, você precisa deixar para trás, para que você não vá junto com essas coisas, para que você não afunde junto com aquilo que foi afundado na sua vida. Quando estou entendendo essa palavra? Para que você não seja sugado pela angústia diante das perdas, para que você não morra agarrado com aquilo que não está mais em sua vida. Então deixa eu te dar um conselho, não morra agarrado àquilo que se perdeu na sua vida. Não morra agarrado com aquilo que você perdeu. Samuel, profeta Samuel estava vivendo um tempo assim. Depois você vai ler na sua casa, 1 Samuel capítulo 16, diz a Bíblia Sagrada que Samuel estava vivendo um tempo de angústia. Por quê? Porque o rei a quem ele amava, o rei Saul, o rei que ele ungiu, esse rei então começa a agir de forma errada. Ele contraria o princípio e o propósito de Deus. Deus então estabelece que ele não seja mais rei. E agora Samuel está em crise profunda. Samuel está paralisado. Samuel está lamentando o fato de que Saul perdeu o trono. Samuel está triste porque ele perdeu o rei a quem ele amava. E é nessa ocasião então que Deus vem até ele e diz, já chega Samuel, já chega. Pare de chorar por aquilo que se foi. Samuel, pare de implorar por Saul. Samuel, eu mesmo, Deus falou para ele, eu mesmo deixei Saul ir da minha vida. Então faça o mesmo, Samuel. O Senhor disse a Samuel, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo, vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Então Samuel, deixe-o ir, libere-o, deixe ele ir embora. Tem Samuéis aqui nessa noite. Então deixa eu te falar uma coisa, Samuel, deixa ir. Deixa embora, deixa embora, deixa embora aquilo que já saiu da sua vida. Deixa embora aquilo que já foi removido de você. Deixa embora aquilo que Deus tirou da sua vida. Deixa embora, Samuel. Deixa embora, Samuel. Deus está mandando dizer isso para você, Samuel. Pare de ocupar o seu tempo com as perdas. Pare de ficar ocupando o seu tempo com as suas perdas. Tem muita coisa que Deus tirou da nossa vida. Isso inclui bens, isso inclui amizades, isso inclui relacionamentos, coisas que não cooperavam para o nosso bem na ótica de Deus. Tem muita coisa que Deus removeu da nossa vida. E deixa eu falar uma coisa, na verdade Deus está operando um livramento
na sua vida. Porque aquilo que Deus tirou da sua vida tem o poder de destruir você. Billy Graham disse: Deus nunca tira algo da sua vida sem substituir por algo melhor. Muitas vezes nós nos vemos lutando para ter de volta o que Deus tirou. Muitas vezes nós nos vemos lutando para ter de volta o que Deus tirou da nossa vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. O que Deus tirou da sua vida e você está lutando para trazer de volta, tem o poder de destruir você. Não, você não entendeu. Você pode estar trazendo de volta para a sua vida aquilo que pode destruir você. Você lembra de Saul? Saul recebeu a mensagem de Deus por meio de Samuel. A ordem era: elimine Agag, elimine os amalequitas, elimine tudo. Mas Saul resolveu trazer o rei Agag e algumas ovelhas de volta para a sua vida. Preste atenção nisso. E sabe o que aconteceu? O que Saul trouxe de volta para a vida dele destruiu o reinado dele. Deus está falando. A verdade, irmão, é que há coisas pelas quais nós não devemos continuar lutando. Há coisas pelas quais nós não devemos continuar lutando. Quando a Bíblia diz que há tempo de perder, é tempo de aprender, saber como perder. Eu vejo gente lamentando pelo tempo que passou e lutando para ter esse tempo de volta. Eu vejo gente, sabe, falando para esse tempo retornar. Bons tempos eram aqueles tempos de antigamente. Aí a pessoa diz: eu queria que aquilo lá voltasse. Ei, não vai voltar, não vai voltar. Você não tem poder para mexer em nada daquilo que aconteceu há 15 minutos atrás na sua vida. A gente que fica: casa boa era aquela que a gente morou anos atrás. Vida boa é aquela que a gente tinha anos atrás. Igreja boa era da minha época. Emprego bom foi aquele que eu trabalhei há anos atrás. Cidade boa foi aquela que eu morei anos atrás. Hinos bons eram aqueles hinos que a gente cantava antigamente. Vida de oração era aquela que eu tinha anos atrás, quando eu comecei a caminhar com Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tem gente que diz: bom era o primeiro amor que eu tinha anos atrás. Mas agora, deixa eu falar uma coisa que Deus está falando para você. Ei! Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus está falando com você nessa noite. Isaías capítulo 43, verso 18. Deus está dizendo: esqueça o que se foi, não viva no passado. A ordem de Deus é simples nesse texto. Se foi, esqueça. Se saiu da sua vida, esqueça. Se foi, esqueça. Se perdeu, esqueça. Pare de ficar olhando para trás. Para aquele namorado que você teve, namorada. A ordem de Deus é essa. Pare de ficar olhando para a sua vida que você tinha antes. Ainda que essa vida tenha sido boa, Deus está dizendo para você o seguinte: eu estou aqui no seu deserto e eu posso fazer algo novo. Você está lamentando pelas oportunidades que se foram da sua vida? Pastor. Às vezes eu converso com alguém e diz: pastor, eu na verdade eu perdi uma grande oportunidade na minha vida. Jesus olhou para aquele homem paralítico no tanque de Betesda, e a única coisa que aquele homem sabia fazer é reclamar das oportunidades que ele perdeu. Estou aqui um tempão, toda vez que a água se move, alguém entra na minha frente. Miserável de mim. Irmão, eu acho tão poderosa a forma como Deus lida com isso. Deus nunca vem na minha vida, na sua vida, para ficar falando do passado. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está ocupado demais olhando para as oportunidades que você perdeu lá no seu passado, você não terá tempo para olhar para as oportunidades que Deus está te dando hoje. Quem fica lamentando pelas oportunidades que perdeu, não terá tempo para investir nas oportunidades que estão surgindo. Ouça mais o Senhor. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Deus está dizendo: vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Deixa eu te falar uma coisa. As oportunidades que têm o poder de mudar a sua vida não estão atrás de você, estão na sua frente. As oportunidades que têm o poder de mudar a sua vida, Tiago, não estão atrás de você, naquilo que você perdeu, mas está diante dos seus olhos nessa noite. Quantos estão entendendo essa palavra? Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus está dizendo: ei, eu estou fazendo uma coisa nova, mas você está tão ocupado com o passado que você não consegue ver. Quando Deus fala: vejam,
Ele está dizendo: abra os olhos, está aqui a coisa nova que eu estou fazendo. Mas você está olhando para trás. Pastor, e quando são as pessoas que nós perdemos? Você pergunta. Obrigado por perguntar. A gente deixa aí? E quando são aquelas pessoas que tiveram em nossa vida, e que andaram conosco, e conviveram conosco, que eram nossas amigas, que nós investimos a vida dela e nós perdemos? Você pergunta. Obrigado por perguntar. Como é que a gente lida com essas perdas? Deixa eu contar para você uma historinha da Bíblia. Quando eu falo historinha não é pejorativo, é apenas para você estar atento. A Bíblia fala que num dado momento, Noemi estava casada com um homem chamado Elimeleque. Pensa num casamento abençoado. Os dois se casam. Pensa naquela noite especial, naquele dia. Na verdade, os judeus se casavam durante o dia. Pensa naquele dia especial. Uma festa, coisa linda. Muita coisa boa. Eles se casam. E eles estavam tão apaixonados que eles têm 2 filhos, Mahlon e Quilion. Mas agora eles estão criando a família, já são homens adultos. Agora, de repente, uma fome em Belém. Belém passa por uma fome terrível. Elimeleque, que significa o Senhor é meu rei, diz para sua esposa: vamos sair daqui, vamos para Moabe, vamos ganhar a vida lá fora. Noemi aceita como uma boa esposa, segue o seu marido, com seus 2 filhos. Chegando lá em Moabe, eles começam a trabalhar. O objetivo deles era ficarem um pouco de tempo, mas eles se perdem. E os seus 2 filhos, os filhos de Noemi e de Elimeleque, Mahlon e Quilion, se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E de repente, Noemi recebe uma trágica notícia: o seu marido acabou de falecer. Noemi fica viúva, desesperada. Mas graças a Deus ela ainda tem 2 filhos. Mas um pouco tempo depois, morre mais um dos seus filhos. E ela então entra numa profunda tristeza, lamentando. Em seguida morre seu outro filho. E agora está Noemi viúva e sem os seus 2 filhos. Daí então Noemi recebe uma notícia de que Belém tinha alimento. Então Noemi decide voltar para Belém. E ela carrega as suas 2 noras dos seus 2 filhos falecidos. Estão indo para Belém. Noemi no meio, de um lado Orfa, do outro lado Ruth. No meio do caminho, Noemi para e diz: por que vocês estão andando comigo? Vocês não têm que vir comigo. Vocês não têm que me seguir. Eu não tenho mais filhos. E ainda que eu pudesse casar hoje e nessa noite eu engravidasse, há um abismo temporal entre vocês e os filhos que eu posso ter. Vão embora. Diz a Bíblia Sagrada que Orfa deu um beijo em Noemi e foi embora. E Ruth ficou. Por que Noemi não chorou a perda de Orfa? Por que Noemi não lamentou quando Orfa foi embora? Por que Noemi não entrou em crise quando viu que Orfa foi embora? Por quê? Orfa não era uma má pessoa. Orfa não era uma má mulher. É porque a parte da história de Orfa na vida de Noemi acabou. Você precisa entender quando a parte da história de alguém acaba na sua vida e precisa deixar essa pessoa embora. Você precisa entender quando a parte de uma pessoa acabou na sua história. A parte de Orfa na história de Noemi acabou. É hora de você deixar ir. É hora de você deixar ir. É hora de você deixar ir. Vamos pensar em Davi. Davi estava feliz. A mulher com quem ele havia se deitado agora está grávida de um filho. Imagina, o sucessor do trono. Uau! Mas essa criança nasce adoentada. Davi então começa a orar, jejuar, buscar a face de Deus, clamar, clamar, clamar. 7 dias sem comer, 7 dias sem tomar banho, 7 dias sem levantar do chão, só orando. No 7º dia, os soldados, servos de Davi, começam a conversar entre eles e falam: a criança morreu, como é que a gente vai dar notícia para Davi? Diz a Bíblia então que Davi escuta e diz: a criança morreu, eles disseram morreu. E o que é que Davi faz? O que ele faz surpreende a todos. Ele se levanta,
lava o seu rosto, faz a sua barba, se perfuma, se unge, vai para a casa de Deus, adora a Deus, vai para casa e se alimenta. E os soldados do céu perguntam: por que, Davi, você está fazendo isso? Que loucura é essa? E a resposta de Davi foi: será que eu posso fazer meu filho voltar? A parte da história do meu filho na minha vida acabou. Acabou, acabou. E o que Davi fez? Se levantou e teve outro filho. Você precisa entender quando a parte da história de alguém acabou na sua vida. Você precisa discernir isso, para que você não fique olhando para trás, para que você não fique lamentando, chorando as pitangas daquilo que foi embora da sua vida. Pastor, você está sendo insensível. Ruth 1,14 diz: então elas começaram a chorar alto de novo. Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Quando as pessoas se afastarem da sua vida, você precisa discernir se o tempo delas de fato não acabou na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa: nada acontece por acaso. Então pare de se agarrar àquilo que já foi. A vida de Noemi sofreu um grande abalo. A vida de Noemi sofreu um grande abalo, mas era um abalo de Deus. Escuta, deixa eu te avisar. Ei, não fique a lamentar os abalos de Deus na sua vida. Todo abalo de Deus tem um propósito. Eu me lembro quando me converti. Eu estava no namoro de 3 anos. Aí Deus me chamou para o ministério. Aí a pessoa que estava comigo jamais aceitou a ideia de estar comigo no ministério, porque a minha vida foi abalada. E aquela pessoa saiu da minha vida. Por quê? Porque a parte daquela pessoa na minha vida, a parte da história daquela pessoa na minha vida simplesmente acabou. A minha alma dizia que eu deveria trazê-la de volta, mas o meu espírito dizia: deixa aí o que já se foi, porque se você trouxer de volta, isso vai destruir a sua vida. Você está entendendo isso, amém? Sua vida está sendo abalada, tem pessoas te deixando. Relaxe, Deus está te fazendo um favor. Você fica perguntando como é que eu lido com as perdas? Eu estou respondendo a você, porque eu tenho discernimento do que Deus está fazendo nessa igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está fazendo um favor para você. Ouça só a palavra de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 27 diz assim: as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então entenda comigo, os abalos vêm, e o que é abalável vai cair. Imagine você pegando uma árvore cheia de fruta, e você sacode, sacode, sacode. Quem já fez isso? Acho que você já fez pior. Você pegou uma árvore com água, chamou seus amigos para debaixo da árvore, você sacudiu e saiu correndo. Quem já fez essa maldade? Eu também. É legal, é divertido. Você molha todo mundo, mas você sacode e você vai entender que os frutos maduros, os frutos que não estão firmes, eles cairão, mas aqueles que estão firmes, eles continuarão lá. Quando Deus manda uma bala para a sua vida, Ele está mostrando para você que o que caiu ia cair de qualquer jeito. Era só uma questão de tempo. Quem vai te trair de qualquer jeito. É só uma questão de tempo. Quem vai te abandonar de qualquer jeito. É só uma questão de tempo e de oportunidade. Mas também os abalos servem para uma coisa: mostrar quem realmente vai ficar conosco. Quem realmente está conosco. Você pode aplaudir o Senhor? Deixa eu te falar, muitos abalos de Deus na sua vida te fizeram, na verdade, um favor. Tiraram de perto de você pessoas que de fato nunca estiveram com você de verdade. Só queriam o que você tinha, enquanto você tinha. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. A igreja precisa passar por abalo, irmão. Igreja que passa por abalo é discernido quem é e quem não é, quem está dentro e quem nunca esteve dentro. A igreja precisa passar por abalo. É necessário ter divergência para que os que são aprovados sejam vistos, e os que não são aprovados também tenham a oportunidade de se mostrarem. Eu olho para Jesus, irmão, eu vejo a dedicação de Jesus com os 12. Jesus dedica a vida dele, 3 anos intensos, dormindo junto, andando junto, sabe, comendo junto, sofrendo junto, celebrando junto. 3 anos da vida de Jesus. Mas
um dos 12 amigos de Jesus, Judas, resolve deixar Jesus. Agora preste atenção, Jesus sabia disso. No entanto, nós não vemos Jesus chorando pelos cantos. Judas me deixou, eu dediquei minha vida a Judas, e Judas me deixou. Não, ei, deixa eu te dar uma notícia. Existem pessoas que vão se afastar de você. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Existem pessoas que vão deixar você. Deixa eu te dar uma notícia. Existem pessoas que vão sair da sua vida. E quando essas pessoas saírem da sua vida, deixe ir. Deixe ir. Pare de ficar choramingando e implorando para essas pessoas ficarem com você. Noemi não chorou quando Orfa a deixou. Jesus não chorou quando Judas o deixou. Jesus não parou o seu ministério. Por quê? Porque Jesus compreendeu uma verdade que você precisa compreender nessa noite. O seu futuro não está na mão daquilo que se foi. O seu futuro não está na mão das pessoas que se foram. O seu futuro não está agarrado às mãos das pessoas que saíram da sua vida. O seu futuro está em quem ficou com você. O seu futuro está nas coisas que Deus deixou na sua vida. Ei! Bartimeu, tiraram de Bartimeu a visão. A vida tirou a visão de Bartimeu, ele ficou cego. Quando Jesus passou, ele não pôde ver Jesus, mas ele ainda tinha audição e ainda tinha fala. E o que é que ele fez? A Bíblia diz que ele ouviu que era Jesus que estava passando. E a Bíblia diz que ele abriu a boca e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia diz que quando tentaram pará-lo, ele continuou gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O seu futuro não está nas mãos daquilo que se foi. O seu futuro está nas mãos daquilo que ficou. O seu futuro não está preso a quem foi embora da sua vida. O seu futuro está nas mãos do que ficou. Futuca teu vizinho, prega comigo, diga para ele aí: o seu futuro está naquilo que está na tua mão. Tem coisa que Deus deixou ainda. Se você acha que perdeu tudo, é mentira, tem coisa na tua vida. Ei! Você precisa saber quando a parte de alguém na sua história já acabou, para que você não fique preso àquilo que se foi. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi: você não pode segurar uma pessoa que não quer ficar com você. Pare de ficar choramingando, se humilhando, se arrastando como se fosse um lixo. Valorize-se. Valorize. Você não pode obrigar ninguém a ficar com você. Eu te falei para não vir nesse culto hoje. Eu falei que não queria pregar. Você mandou pregar? Eu vou pregar. 1 João capítulo 2 verso 19 diz: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Você não entendeu ainda, mas eu vou te ajudar. O que é seu fica com você e ninguém pode tirar. Eu vou te ajudar. O que Deus tem para te dar, ninguém pode tirar. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Esse é o nosso Deus. O que Deus quiser te dar, Ele vai te dar e ninguém vai tomar de você. Você precisa entender a parte da pessoa, a parte da história que acabou na sua vida. Você está entendendo isso? Davi disse: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, porque eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, porque eu deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu iria até ela, mas ela não voltará para mim. Eu sei, é o seu filho. Eu sei o que significa. Eu já criei expectativas. Quando a pastora engravidou, eu estava tão feliz, a segunda gravidez, e eu, agora vai vir um irmãozinho para o Azaf e tal. E aí ela ia comigo pregar junto comigo em Nova Belém, em Minas. Eu estava saindo e de repente ela começou a sangrar, a gente correu rápido, fomos para São Mateus e o médico fez a ultrassom e não deu uma boa notícia e falou que ela estava perdendo a sua gestação. E aquilo foi tão difícil, porque a gente sonhou, porque a gente, planejou, acreditou. Eu sei que era seu marido, eu sei que ele não está mais aqui, eu sei que eram seus pais, mas eles já não estão mais aqui. Você precisa deixar ir o que se foi. Não morra agarrado com aquilo que se perdeu. Não morra agarrado com aquilo que se perdeu.
Vira para algumas pessoas ao seu redor e seja profeta junto comigo e diga: você tem que saber quando acabou. Você tem que saber quando acabou. Você tem que saber quando acabou. Eu quero terminar com uma história. Você quer mais? Domingo que vem tem mais. E se você ver o desfecho, vai ver o que é uma luva que cabe perfeitamente numa mão. É a mensagem domingo que vem para essa palavra. Mas hoje nós estamos aqui. Deus quer falar com você aqui, nesse tempo. Volte comigo no tempo e veja Ló, sobrinho de Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, pobre, perdeu seu pai. Abraão, como tio, resolve adotar Ló e leva Ló junto com ele. Ló começa a trabalhar com Abraão. Abraão tem promessa de Deus sobre ele. Abraão recebeu uma promessa que Deus falou o seguinte: olha, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, mas também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deixa eu te dar um conselho de quem ama: cuidado com quem você amaldiçoa, porque você pode estar amaldiçoando alguém que tem uma promessa. Então, como eu e você não podemos discernir quem tem e quem não tem a promessa, que é um conselho de quem ama, abençoe todos. Porque se você também estiver abençoando quem tem uma promessa, a Bíblia diz, Deus falou: eu abençoarei aqueles que abençoarem quem tem promessa. Você está entendendo isso? Por isso que muita gente entra em conflito. O que eu percebo, irmão, os que mais investem na minha vida são os que mais são abençoados, são os que mais prosperam. Ló está saindo agora. Ele está abençoando o seu tio Abraão, trabalhando junto com ele. A promessa está na vida de Abraão. Deus abençoa Ló. Ló começa a prosperar. Prosperar, prosperar, prosperar e prosperar. Ló está prosperando sobremaneira, de tal maneira que eles não podiam mais estar juntos. Deus vira então e dá uma direção para Abraão. Abraão chega para Ló e fala: meu sobrinho querido, nós não podemos ficar juntos porque os pastores que trabalham para nós estão brigando, os pastores de ovelhas, e porque é muita ovelha, é muita gente, a terra é pequena. Fala o seguinte, meu sobrinho, escolha um lado, o lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, viu as campinas verdejantes do Jordão, do Sodoma e Gomorra, e ele foi correndo para lá. Os tempos começam a passar. Ló tem 2 filhas junto com a sua esposa. O homem foi para Sodoma e Gomorra rico. Mas agora eles convivem ali durante um bom tempo. Abraão sabe que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a interceder, começa a orar, começa a clamar e pede a Deus: Deus, por favor, dá uma chance para quem está em Sodoma e Gomorra. Porque na verdade Abraão estava intercedendo pelo seu próprio sobrinho e pela sua própria sobrinha também, a esposa de Ló, e também pelas suas sobrinhas, filhas de Ló. Então Abraão continua orando. Deus ouve a oração de Abraão. Deus manda anjos até Sodoma e Gomorra para arrancarem Ló de lá. Os anjos vêm, chamam, mas eles percebem que alguma coisa estava errada. A mulher de Ló estava demorando demais para arrumar as coisas para sair. A mulher de Ló estava enrolando demais, estava demorando muito, e Ló estava esperando, e os anjos dizem: não há mais tempo, o relógio de Deus já está cravado, vai bater, vocês não podem ficar aqui. E eles continuam insistindo. A Bíblia diz então que os anjos, está escrito isso em Gênesis, os anjos seguram nas mãos de Ló e da sua família e os tiram de Sodoma e Gomorra, puxando, e eles estão caminhando, e no meio do caminho a mulher de Ló resolve olhar para trás. No meio do caminho ela resolve olhar para trás e lamentar e pensar naquilo que estava sendo perdido. O que ela não entendeu era que era Deus que estava tirando aquilo da vida dela, mas ela queria de volta. E a Bíblia diz que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela olhou para trás, ela remoeu, e ela não quis ficar sem aquilo que ela perdeu. O resultado disso é que ela ficou para trás. Ela não queria abrir mão daquilo que estava sendo tirado da vida dela. Deixa eu te falar uma coisa: quando alguém se agarra àquilo que se foi, acaba perdendo o melhor que ficou. Quando alguém se agarra àquilo que se foi, acaba perdendo o melhor que ficou. A mulher de Ló perdeu o melhor que havia ficado: a família dela. Porque ela estava agarrada àquilo que se perdeu. E sabe o que me assusta? É que essa história
não ficou só no Antigo Testamento. Diz a Bíblia, e são palavras de Jesus. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Futuca alguém e diga isso para essa pessoa. Se lembre da mulher de Ló. Se lembre da mulher de Ló. Se lembre da mulher de Ló. Deixa eu te falar uma coisa. O que que tem, olhe para mim, por favor. O que que tem na sua vida que precisa ficar no passado e que você insiste em se agarrar a isso? Um vício? Uma forma de negociar podre que você aprendeu lá no mundo? Um desejo pela mulher de outros? Ou pelo marido de outras? O que é que tem na sua vida que faz parte da sua vida passada e que você está se agarrando a isso? O que é que tem em sua vida que precisa ficar para trás? Então deixa eu te falar uma coisa. Exatamente isso que está impedindo você de crescer. Por quê? Porque isso pertence ao seu passado e você quer arrastar isso para o seu presente. Então deixa eu te falar uma coisa. Deixe embora da sua vida o que está impedindo você de crescer. Deixa eu te falar uma coisa. O que é que você perdeu e que aí você ainda não aceitou essa perda? E isso está fazendo com que você se perca também. O que você perdeu, que você ainda não aceitou. Às vezes você está aqui na igreja pensando em quem não está aqui. E isso faz com que você congregue aqui sem prazer, sem alegria, sem paixão. E nessa noite eu preciso te dizer isso. Ou você vai deixar ir embora o que se foi, ou você vai morrer junto com aquilo que foi embora. A decisão é sua. Deixa eu te falar uma coisa. Essa frase não é minha, mas nessa noite Deus quer tirar da tua vida o que te fere para dar a você o que te cura. Deus quer tirar da sua vida o que te fere para dar a você o que te cura. Deus quer tirar da sua vida o que te fere para dar a você o que te cura. Deus quer tirar da sua vida o que te fere para dar a você o que te cura. Às vezes você está olhando para um abandono de um pai. Você não esquece o dia que o pai te abandonou. Você não esquece o dia que a mãe virou as costas para você. Você não esquece o dia que o marido bateu a porta e foi embora. Você não esquece o dia que a esposa liberou uma palavra contra você. Você não esquece. Sabe por quê? Isso está ferindo você. Tire da sua vida. Deus está querendo tirar isso da sua vida. Deus quer tirar aquilo que está te ferindo para dar a você aquilo que pode curar você. Ei! Deus quer tirar da tua vida o que te fere para poder dar a você o que te cura. A quem você está agarrado? O que é que está te fazendo afundar? É um pecado que você aprendeu no velho mundo? É uma ferida que se abriu? Pastor, eu sofri uma violência sexual. Eu sei. Você perdeu. Eu sei que é difícil você ouvir o que você perdeu. Mas eu não digo que você perdeu para te machucar, para te ferir. Eu digo que você precisa entender que você perdeu para que você vire a página da sua história nessas coisas e diga: eu preciso agora investir naquilo que ficou comigo. É isso que eu quero pregar para você na próxima semana. Como que você vai cuidar daquilo que ficou com você? Como é que você vai pegar aquilo que ficou e vai fazer disso um poderoso instrumento para fazer você crescer e avançar e ir além na sua vida? Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de Deus cortar a faixa que liga você ao seu passado, o cordão umbilical que ainda te prende lá naquele passado terrível, de pecados, de uma vida longe de Deus, de um afastamento de Deus. Você que veio para esse encontro, você fez um encontro com Deus, você buscou a presença de Deus, e a proposta foi: deixa o teu passado para trás, porque você está arrastando um passado vivo. Esse passado vivo vai matar você em algum momento. Eu quero que você pegue, seja lá o que for, que é do teu passado. Semana passada você ouviu isso aqui.
Moisés estava agarrado ao assassinato que ele fez lá atrás, e isso impedia que Deus usasse poderosamente como Deus queria usá-lo. Não porque Deus não queria usá-lo, porque ele estava paralisado. Eu quero que você pegue isso na sua vida, simbolicamente. Coloque isso nas suas mãos. Você pode pegar o seu dedo e escrever na sua mão todas as coisas do seu passado que ainda te prendem. Escreve esses nomes aí. Escreve essas pessoas que ainda te perseguem no meio da noite. Essas pessoas que te fazem acordar no meio da noite com raiva, porque elas tocaram em você quando você ainda era uma criança. Escreva o nome delas também na palma da tua mão. Escreva na palma da tua mão. Escreva na palma da tua mão as ofensas que ficaram registradas na sua memória, que não saem de você. Eu não saíam até esse momento. Escreva na palma da tua mão. Escreva aquilo que você fez com as pessoas e que você não se perdoa por ter ferido as pessoas. Escreva também e deixe ir aquilo que se perdeu. Deixe ir o que ficou para trás. Deixe ir. Você não tem poder sobre o que passou. Você não tem poder para voltar lá atrás. Você não pode. Você volta no seu pensamento, mas isso não te ajuda em nada. Isso só te arrebenta. Isso só te fere. Isso só te prejudica. Deus está mandando você romper também com uma velha vida, onde Deus não está incluído, para Ele te dar uma nova vida, onde Ele será o seu Senhor e o dono da sua vida. Ele está chamando pessoas à salvação aqui nessa noite. Pare de tentar voltar lá atrás. Pare de tentar ter a vida com Deus que você tinha 10 anos atrás, há 5 anos atrás, ou no ano passado. Ela não vai voltar, mas a partir de hoje você pode construir algo novo, uma vida que você nunca teve. Escreva esses nomes na palma das suas mãos. Pegue as suas mãos e abra e exponha as palmas das suas mãos para Deus. E como ato profético, diga: Deus, eu te entrego essas pessoas. Eu te entrego essa situação. Eu te entrego essas coisas que aconteceram na minha vida. Eu te entrego, Senhor, essa prisão, essa cadeia que prendeu meus pés. Eu te entrego, Senhor, isso que tem me impedido de crescer. Eu te entrego isso que virou uma paralisia na minha vida. Eu te entrego, Senhor, isso que me faz andar em círculos. Eu te entrego, Senhor. Eu te entrego, eu te entrego. E eu não quero mais. Eu decido nessa noite. Diga comigo: eu decido nessa noite. Diga: eu decido nessa noite deixar ir o que eu perdi, o que foi perdido, o que se perdeu. Eu entrego ao Senhor e te digo: eu não quero mais. Eu quero viver a partir do que restou, a partir do que ficou. Eu não vou lutar mais por aquilo que foi tirado de mim pelas mãos do Senhor. Eu te entrego e aceito o que o Senhor tem para mim. Senhor, leva contigo, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre o Senhor. Eu não preciso mais sofrer com o meu passado, porque se alguém está em Cristo, diga: porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo, e eis que tudo, e eis que tudo se fez novo, se fez novo.